Olá, tudo bem com você? Aqui estamos nós mais uma vez, o nosso terceiro encontro para essas 3 reflexões voltadas para o direito das mulheres. Eu disse para vocês nos 2 vídeos anteriores, quando nós falamos no primeiro momento sobre feminicídio, no segundo momento sobre estupro, que nós estamos aqui, na verdade, pensando sobre essa perspectiva do quanto é nossa responsabilidade, de fato, fazer não apenas a lei valer, mas fazer com que realmente os direitos das pessoas possam ser preservados. E nesse caso muito específico, estamos falando dos direitos das mulheres, não importa de qual idade. Nesse terceiro vídeo, nós vamos falar sobre violência doméstica. Aí você pode me perguntar, Fabiano, por que é que você está desenvolvendo essas 3 mensagens ou 3 reflexões sucessivas sobre o assunto? Justamente porque eu tive a grata satisfação de participar da 24ª edição do Justiça pela Paz em Casa, que é um projeto do Conselho Nacional de Justiça, que é desenvolvido no Brasil inteiro, justamente com essa perspectiva de trabalhar o direito das mulheres e a defesa, inclusive, disso, para que nós possamos evitar esse tão alto número de feminicídio, esse tão alto número de estupros, não só de mulheres adultas, mas também de menores de idade e até de vulneráveis, e evidentemente também trabalharmos muito a perspectiva de combatermos a violência doméstica. Então, na verdade, hoje vamos falar um pouquinho sobre essa temática de violência, e eu começo dizendo para você sobre a Lei Maria da Penha. Muitas pessoas não sabem por que nós temos hoje no Brasil a Lei Maria da Penha. Na verdade, a Lei Maria da Penha surgiu justamente depois que uma farmacêutica do Ceará foi, durante muitos anos, agredida pelo seu marido, junto com membros da sua família, principalmente as filhas. Mas essa mulher, ela, no ano de 1983, ela sofreu uma tentativa de assassinato. O marido tentou matá-la através de tiros desferidos por uma espingarda, e ela conseguiu ser, na verdade, levada para o hospital, continuou viva, mas infelizmente ela acabou herdando dessa circunstância a paraplegia, ou seja, ela ficou paraplégica e sem condição de reversão. Depois que ela voltou para casa, ela foi mais uma vez agredida, nessa circunstância de uma tentativa de assassinato, quando seu marido tentou eletrocutá-la, né? E por conta disso, ela já não suportava mais tantas situações adversas e resolveu denunciá-lo. Só que ela enfrentou, evidentemente, aquilo que muitas mulheres ainda acabam enfrentando em algumas regiões, que foi o descaso, que foi a falta de credibilidade, mas chegou um momento que já não teve mais condição, inclusive o Brasil acabou sendo condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, de tal maneira que o próprio Brasil entendeu que precisava melhorar essa situação, inclusive trazendo à tona a maneira como a sociedade deveria conversar sobre esse assunto e, evidentemente, trazer também à tona a perspectiva dessa justiça para com as mulheres, infelizmente tão injustiçadas nesse âmbito de uma sociedade muito masculinizada e, consequentemente, muito machista. Então, na verdade, a lei surgiu justamente por isso, e graças a Deus que ela surgiu, porque é uma ferramenta importantíssima para a defesa das mulheres, e é claro que nós tivéssemos tempo aqui, nós íamos falar muito sobre essas questões relacionadas aos ganhos que as mulheres foram tendo ao longo dos tempos na questão de direitos. Mas isso fica para outro vídeo, para outro momento, nós vamos chegar lá. O importante é falar para você que hoje a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340/2006, é uma lei que realmente faz acontecer, ou seja, as mulheres estão conseguindo realmente ser, no mínimo, protegidas de alguns homens extremamente violentos e, portanto, muitas mulheres acabam, evidentemente, não perdendo a sua vida para essas pessoas tão ruins. Agora, a Lei Maria da Penha, ela traz 5 configurações de violência para com a mulher. A primeira está no artigo 7º, no inciso 1º, que diz o seguinte: a violência ela pode ser física. O que é uma violência física? A violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda a saúde corporal ou a integridade da mulher. Então aqui nós estamos falando de empurrar, de enforcar, de puxar, de chutar, de esfaquear, imobilizar, amarrar, bater, torturar e situações semelhantes. Tudo isso são, na verdade, situações que envolvem a violência física de um homem para com a mulher, nesse aspecto da violência doméstica, e que evidentemente acontece muito mais entre o homem que convive com uma mulher no âmbito do próprio casamento, ou da união estável, ou apenas estão ali vivendo juntos. Então a primeira violência que normalmente acontece muito dentro
das casas ou das residências ou dos lares é violência física. Mas a Lei Maria da Penha também fala em violência psicológica. Então, o inciso 2 do artigo 7º da lei diz o seguinte: a violência psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da sua autoestima, ou que lhe prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. E isso mediante o quê? Mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou também de qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à sua própria autodeterminação. Então, na verdade, essa ideia de humilhar uma mulher de qualquer maneira também é configurada dentro da Lei Maria da Penha. Repito, é o inciso 2º do artigo 7º. Então, isso envolve, conforme eu citei aqui, eu só vou fazer uma premissa maior aqui nas questões de humilhação, de isolamento, de insulto, de ameaça, de vigilância constante, de ridicularização pública, de manipulação, de perseguição e até mesmo de violação da sua própria intimidade. Inclusive, até algumas pessoas afirmam, não é, alguns juristas, que o fato de o homem também trabalhar o psicológico da mulher, fazendo com que, de repente, ela possa imaginar que ela está ficando maluca com as suas ações, também configura uma violência extremamente psicológica. Depois nós temos no inciso 3º do artigo 7º da Lei Maria da Penha a violência sexual. Como é que a Lei Maria da Penha entende a violência sexual? É entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual indesejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força. Também que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade. Também que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force a matrimônio, a gravidez, ao aborto ou à prostituição mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação. E também que limite ou anule o exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Ou seja, qualquer tipo de abuso, tais quais esses que eu acabei de citar, configura violência sexual de um homem para com a mulher e, evidentemente, cabe medida restritiva e, consequentemente, até pena de reclusão, dependendo da circunstância. Depois também o inciso 4º do artigo 7º fala de violência patrimonial. Você sabia que muitos homens cometem violência patrimonial contra a sua mulher? Olha o que diz a Lei Maria da Penha. A violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. Então, na verdade, o homem também pode gerar violência patrimonial para com a mulher dentro dessa perspectiva daquilo que eu li. Então, por exemplo, nós podemos frisar aqui o uso do dinheiro ou os bens da mulher para ter controle sobre ela. Então, às vezes, a mulher não tem a condição de ela mesma administrar aquilo que ganha, destruir seus objetos pessoais, ou inclusive os instrumentos de trabalho, esconder seus objetos pessoais, trocar senhas, reter ou negar a ela o acesso a dinheiro e daí por diante. Tudo isso é violência patrimonial. Mas, em quinto lugar, a Lei Maria da Penha também fala sobre a violência moral, que está no artigo 7º, inciso 5º, que diz assim: entendida como qualquer conduta, a violência moral, né, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, a calúnia, na verdade, ela é configurada principalmente quando você faz uma afirmativa sobre alguém de que aquela pessoa cometeu um crime que, na verdade, ela não cometeu. A difamação é quando você imputa a uma pessoa um fato específico relacionado à vida dela, no sentido de realmente desestruturar a índole, a moral daquela pessoa, e isso é propagado permanentemente através, não apenas de forma verbal, mas até por instrumentos relacionados, por exemplo, com a internet, como criar perfis e daí por diante. E depois a injúria é ofender a dignidade de uma pessoa, vingar uma vítima, publicar fotos íntimas e daí por diante. Então tudo isso fala-se de violência moral. Agora, olha que interessante o que diz o nosso Código Penal, no artigo 129, parágrafo 13, diz assim: se a lesão acontecer, eu estou falando de lesão corporal,
Se a lesão foi praticada contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A, que nós já lemos lá naquele primeiro vídeo que nós falamos sobre feminicídio, do artigo 121, a reclusão é de 1 a 4 anos. Então, na verdade, o fato de repente, essa lesão corporal acontecer simplesmente porque a mulher é mulher, então pode haver uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Depois o artigo 121, que inclusive até eu fiz a questão de colocar aqui, que eu acho que é mais interessante para nós. O artigo 121, parágrafo 2º-A, diz assim: considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve o quê? Violência doméstica familiar, nós estamos falando sobre o assunto, e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, nesse sentido, por conta dessa situação, o homem lesiona a mulher, evidentemente ele pode ser, e se o advogado fizer um bom trabalho, o Ministério Público com certeza será punido. Depois ainda o artigo 147b do nosso Código Penal diz assim: causar dano emocional à mulher que a prejudique ou que perturbe o seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica ou autodeterminação, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constitui crime mais grave, porque se constitui crime mais grave, nós temos que partir para outras circunstâncias de uma pena ainda maior. Então você percebe que a Lei Maria da Penha ela é extraordinária, porque ela veio justamente, associada, evidentemente, com o nosso Código Penal e daí por diante, veio justamente para trazer essa segurança para as mulheres. Agora, para finalizar o nosso vídeo, eu queria trazer para você aquilo que é mais divulgado, principalmente pelos tribunais de justiça, por aquelas pessoas responsáveis por cuidar dessa área do direito das mulheres, em especial juízes, sobre gatilhos da violência doméstica, ou seja, o que gera violência doméstica, principalmente nesse cômputo aí da relação de um homem com a sua esposa, ou com aquela mulher com quem vive, como companheira numa união estável e daí por diante. O primeiro gatilho de violência doméstica é a mulher não obedecer o homem. Então, muitas vezes o homem quer que a mulher obedeça a ele, repito, como já falei em outro vídeo, como se ela fosse propriedade, como se ela fosse uma serva, uma escrava até. E ela não pode dizer não ou não pode contrariá-lo em qualquer circunstância. Depois, a questão de retrucar. De repente, o homem fala alguma coisa e a mulher retruca, e isso já pode ser motivo para que ele possa agredi-la verbal e fisicamente de alguma maneira. Depois, também não estar com a comida pronta na hora que ele deseja. Isso, infelizmente, por mais que pareça simples, é algo que é muito ouvido pelos juízes quando eles vão fazer algumas oitivas e, infelizmente, alguns homens têm essa ousadia de dizer que agrediu muito a mulher, porque na verdade ele trabalhava, ou ele trabalhou naquele dia específico, e ele precisava chegar e ter a comida dele pronta, e ele chegou e não tinha comida pronta em casa. Também não cuidar de forma adequada das crianças ou casa pode ser motivo para haver violência, agressão doméstica. Questionar o homem sobre o uso do dinheiro. Muitas mulheres têm apanhado, infelizmente, só porque questionam o que o homem está fazendo com os recursos que entram na família. Questioná-lo se de repente houver algum tipo de suspeita de uma relação extra fora aquela que está tendo com ela, Seria mais ou menos como a ideia de ele estar tendo uma namorada fora do relacionamento permanente, isso também pode gerar agressão. Sair sem a permissão do homem de casa, ou seja, a mulher precisa ir ao supermercado, precisa ir ao banco, na casa de um parente, da mãe, e ela não pode sair sem antes pedir permissão para esse marido, como se ele fosse um amo, um dono, e se ela o faz, então ela é agredida verbal e ou fisicamente. Também recusar sexo, Quantas mulheres são agredidas, aí nesse caso verbalmente, fisicamente, sexualmente, quando elas recusam sexo. Muitos homens, infelizmente, pelo fato de serem mais fortes e etc., acabam estuprando a própria mulher. Nós falamos isso também no vídeo anterior, dentro dessa própria relação aí que eles têm de casamento ou de união estável. Suspeita de infidelidade, muitos homens acabam criando situações demais, criam muitos monstros e por conta disso, infelizmente, acabam agredindo as mulheres. Também se de repente ela mexe no celular dele sem autorização dele, isso é um problema que tem acontecido muito e serve como gatilho para a violência doméstica. E também, em especial, nós temos visto muito disso, em especial assassinatos, quando a mulher resolve terminar o relacionamento.
E aí aquele homem muito machista, muito possessivo, não quer que a mulher termine o relacionamento, principalmente não quer que ela possa ter a condição de ir para os braços de outro, e por conta disso ele acaba assassinando essa mulher. Então são situações que são chamadas de gatilhos para a violência doméstica e que nós temos também que estar apercebidos. Para finalizar o nosso vídeo, eu sei que é muita informação, mas é importante a gente trabalhar sobre isso. Eu, como sempre tenho dito, eu vou deixar aqui no final do vídeo o telefone, caso você, mulher, tenha sido vítima de qualquer tipo de violência doméstica, não importa nessas categorias que nós citamos aqui, não é? Não importa se é violência física, violência psicológica, sexual, patrimonial ou moral, você precisa de ajuda. E há pessoas prontas e hábeis para te ajudar nessa situação, tá bom? O que nós mais precisamos, acredite ou não, é Cristo dentro da nossa casa. É por isso que o nosso programa se chama Cristo pela Paz em Casa. Quando Jesus Cristo é o número 1, não só na nossa vida, mas na nossa família, pode ter certeza que as coisas são muito diferentes. Meu maior desejo é que, de fato, com esses 3 vídeos, você possa ter não apenas informações, mas ter também motivação para buscar os seus direitos, caso isso seja necessário, e, consequentemente, que você possa, acima de tudo, buscar Jesus Cristo para a sua vida e para a sua família. Deus te abençoe.